Bem-vindo ao programa Direito e Globalização. Este programa é uma realização da sua TV aberta de São Paulo. Este programa vai ao ar toda segunda-feira, das 19 às 20 horas. E hoje eu tenho a alegria de reencontrar amigos aqui no programa. Particularmente Fábio Canton, que faz tempo, tudo verdade, bom? Verdade. Faz tempo que a gente tem feito programas mais separados, né? É verdade. E é um prazer tê-lo aqui. O prazer é meu. E que surpresa nós temos hoje, especial para os nossos espectadores de casa. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Ben Abraham, que foi preso na guerra, na Segunda Guerra, campo de concentração, relatos interessantíssimos, lutador pelos direitos humanos, enfim, vai trazer uma experiência de vida, os problemas que a humanidade ainda enfrenta. Muito interessante o programa de hoje, Marcinho. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Dr. Ben Abraham pela sua presença aqui, que só nos faz o seu regresso ao programa, isso nos enche muito de alegria. E conversar mais uma vez sobre, porque lembrar é resistir. E vamos fazer uma conversa com o pessoal de casa, contar o que foi a barbárie que aconteceu, da qual inclusive o senhor foi vítima, sua família foi vítima. Então, antes de mais nada, obrigado outra vez pela sua presença. Primeira coisa, eu quero agradecer a vocês para me dar a oportunidade de divulgar o que passou, para que desta maneira alertar e prevenir, e principalmente conscientizar a juventude, aonde um regime totalitário e inescrupuloso, como foi o de Hitler, pode conduzir os destinos do mundo, inclusive da própria nação, como aconteceu na Alemanha. Eu passei 5 anos e meio nos campos de concentração nazistas. Presenciei maiores atrocidades já praticadas por homem contra homem. Presenciei torturas, eu vi chaminés dos crematórios em Auschwitz, dos quais jorrava fumaça negra junto com fogo, e senti nas minhas narinas o cheiro da carne queimada. E perambulando pelos campos, esfomeado, esfarrapado e alquebrado, jurei-me a mim próprio, em caso que sobreviver à guerra, contar ao mundo tudo que eu passei, tudo que passei, para que desta maneira, como já disse, prevenir que isso não aconteça. Infelizmente, a Segunda Guerra Mundial acabou. E depois desta guerra, tivemos outras massacres, como em Camboja, Vietnã, outras guerras, e o mundo não aprendeu. O mundo continuar ser mesmo como foi, um mundo selvagem, onde as vaidades humanas dominam o bem-estar dos povos e o raciocínio dos povos. Para você ter um exemplo, os maiores inimigos da Segunda Guerra Mundial, que foram japoneses e americanos e alemães, hoje têm relações mais fraternas entre todos os povos e são aliados. Isso é. O que eu posso contar o que passou? O início de tudo, qual foi? Como foi? Início de tudo. Quando a guerra começou, no dia 1º de setembro de 1939, pela primeira vez avistei os alemães, soldados alemães. O senhor que idade tinha Depois, na época? seis dias da guerra. Eu tinha naquela época 14 anos, não tinha completados ainda 15 anos. Curioso, como qualquer jovem na minha idade, foi para ver. Eles entraram na nossa cidade, Lodz, 6 dias depois que a guerra terminou, no dia 6 de setembro de 1939, e logo começaram perseguições aos judeus. Isso é, os judeus eram obrigados, no início, a usar uma braçadeira branca, como a estrada de Davi Azul. Era proibido andar nas calçadas, era proibido transitar pelas ruas principais da cidade, foram despojados de suas moradias e enviadas ao gueto. Depois os alemães acharam que esta humilhação
braçadeira não é suficiente, como braçadeira não é suficiente humilhante, então mandaram pregar no tórax e nas costas uma estrela amarela com inscrição Jude, que significa judeu. Para fazer transporte dos judeus, transporte em aspas, da cidade até o gueto, que foi montado num bairro mais miserável da cidade, os alemães fizeram um cronograma. Cada dia umas ruas. E isso para eles demorava demais. Então, numa noite, na Rua Piotrkowska, que era a rua principal da cidade, os alemães, quando chegaram, mandaram todos descer. E não como era outras vezes, levando-os no gueto. Tiraram todos os homens de 15 a 65 anos e fuzilaram todos na frente das suas esposas, das suas mães e de seus filhos. Talvez aí tenha dado início à barbárie toda. Barbárie dava no início logo que entraram, só colocando estrela amarela, judeus pegando nas ruas, caçando para trabalhos forçados. Isto já começa a barbárie. No dia seguinte, todos os judeus já não esperavam calendário para ser levados ao guetos, todos se aglomeraram no gueto. Como já disse, num bairro mais miserável da cidade, que foi cercado com arame farpado, com guardas em volta. Era proibido aos judeus sair. Quem quis sair, tentou sair, era fuzilado na hora. Os judeus eram praticamente tratados pior que alemães, que animais. E já nesse primeiro momento o senhor foi preso ou ainda não? Eu fui ao gueto foi setembro, foi agosto, outubro de 1939, 2 meses depois que eles entraram. E as rações, as comidas que a gente recebia eram insuficientes. As pessoas andavam nas ruas e caíram mortos. Praticamente não tinha mais que 500, 600 calorias por dia, por pessoa, aglomerados nos cubículos, várias famílias no mesmo cubículo. Inverno era rigoroso, não tinha gente, por exemplo, para aquecer os recintos. A gente desmontava as cercas que tinha na rua, os soalhos, etc. Era horroroso. No primeiro ano, no gueto, que foram aglomerados 162 mil pessoas, morreram quase 25 mil de fome e de frio. Só no primeiro ano? Só no primeiro ano. Os mortos eram levados pelos seus familiares, deixando na frente do prédio, e os carrinhos de mãos levados foram levados nos carrinhos de mãos para o cemitério, onde foram enterrados nas valas comuns. Depois ficou ainda pior também, porque no ano seguinte melhorou. Ficou pior no outro sentido. Mas no ano seguinte melhorou porque os alemães instalaram fábricas para uniformes e outros utensílios da guerra no gueto, e as pessoas trabalhavam, inclusive a partir de 12 anos, todos eram obrigados a trabalhar. E quem não trabalhava era retirado sistematicamente e levado a um lugar desconhecido, que era Chełmno, um lugarejo 60 quilômetros de Varsóvia, onde, quando eles chegavam, esperavam os caminhões, dizendo que vão ser levados para a roça, onde vão trabalhar na roça, mas lhe dou engano. Os caminhões, como caminhões de mudança, com carroceria fechada, onde os judeus eram aglomerados dentro e com portas eram fechadas, os gases de escapamento eram canalizados dentro da carroceria
e o trajeto das valas comuns, que demorava mais ou menos 15 minutos, era suficiente para que todos Morressem dentro do caminhão. chegam asfixiados. E o caminhão fazia mesmo o trajeto, ida e volta. Eu vou interromper um pouquinho, os relatos que um telespectador pode ver, o relato é impressionante. Nós vamos ter uma matéria agora, vai entrar no ar uma matéria e nós voltamos já para o segundo bloco. Varsóvia, 1414, o ponto de partida do assentamento judeu na Polônia. Até o século XVII, os judeus da cidade se dedicaram ao comércio, indústria e como intermediários entre a corte polaca e a nobreza. No século XVIII, durante a divisão da Polônia, parte dos judeus foram expulsos da cidade e o exército russo massacrou os judeus de Praga. E mesmo assim, continua a onda migratória para Varsóvia, chegando em 11.830 cidadãos no fim do século XVIII. A partir do século XIX, os judeus de Varsóvia participaram ativamente da vida política e social, tanto dentro como fora da comunidade. Em Varsóvia se publicaram inúmeros livros e jornais em hebraico, ídish e polaco. Ao desencadear a Segunda Guerra, os judeus foram condenados ao isolamento e à humilhação, que começou com uma nova legislação que incluía o uso de braceletes, a sinalização das lojas e negócios judeus. Em novembro de 1940, foram aglomerados no maior gueto da Europa. E aí começou o pesadelo, até janeiro de 1945. Análise da globalização e seus reflexos sobre o direito. A abordagem de temas atuais com a participação de especialistas na área. Direito e globalização. Com Martim Sampaio e Fábio Canton. Toda segunda-feira, das 7 às 8 da noite. O programa Direito e Globalização tem o apoio cultural do blog do Martim Sampaio. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil. Um país de todos. Governo Federal. Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Você também pode assistir à TV aberta pelos canais 9 da NET analógico e digital, 72 ou 99 analógico da TVA e canal 186 da TVA digital. TV aberta São Paulo. Nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Direito e Globalização, hoje com a presença ilustre do Dr. Ben Abraham, vítima do regime nazista na Segunda Guerra, autor de vários livros, dentre esses E o Mundo Silenciou e o Holocausto, e tem dedicado a sua vida a fazer a divulgação do que foi o Holocausto, do que foi a perseguição aos judeus, especialmente na Segunda Guerra. E nós terminamos o primeiro bloco com relatos impressionantes, especialmente do primeiro ano em que ele viveu pessoalmente nos campos de concentração nazistas. E nós continuamos agora, Dr. Ben Abraham, como é que isso prosseguiu, quer dizer, esse primeiro ano de muito sofrimento, morte, isso continuou durante todos esses anos? O senhor esteve preso 5 anos nos campos de concentração, isso foi sempre o ritmo observado pelo regime nazista de perseguição, massacre? Não, o regime nazista
ele visava a eliminação de todos os judeus. Mas, como na guerra todos os homens foram mobilizados para lutar, os alemães, ele aproveitava a mão gratuita, mão de obra gratuita, explorando os judeus e das outras nacionalidades também nos campos de concentração que executavam trabalhos escravos. Instituiu um regime de escravidão. Regime de escravidão total. Total. Só uma diferença era entre os judeus e não judeus. Judeus, quando não eram mais aptos para trabalho, crianças, velhos, etc., eram eliminados das câmaras de gás. Os outros eram aproveitados até fim, mas não eram eliminados, não eram mortos pelos nazistas. E no gueto a gente trabalhava, como já disse, 10, 12 horas por dia, 7 horas por semana, sistematicamente retirados todos inaptos ao trabalho. Para você ter uma ideia, no gueto onde foram encarcerados, da cidade onde moravam antes da guerra 223 mil judeus, que foram encarcerados 162 mil, no dia da liquidação do gueto, em 1944, sobraram do gueto, desses que nasceram na cidade de Lodz, sobraram só, no máximo, 20 mil, 18 a 20 mil. Mas no gueto sempre a quantidade de judeus era cerca de 60 mil. Agora você vai perguntar como isso é possível, porque às guetos chegavam transportes dos judeus das redondezas da nossa cidade de Lodz, chegavam transportes dos judeus da Alemanha, da Tchecoslováquia e da Áustria. E esses também, enquanto podiam trabalhar, enquanto tinham força para trabalhar, trabalhavam. Enquanto não tinham mais forças, eram sempre levados ao extermínio. Agora nós fomos levados a Auschwitz. Chegamos depois, mais ou menos 4 anos no gueto. Então o senhor permaneceu 4 anos no gueto? No gueto ficamos até, como já disse, agosto, do início de setembro, agosto, nós ficamos até 1944. Desde final de 39, ou melhor dizendo, 1º de janeiro de 1939, até esta data. Dos 14 aos 18 anos, o senhor permaneceu no gueto? Eu fiquei no gueto trabalhando como mecânico de máquinas de costura. E minha mãe, ela trabalhava numa fábrica de costura, onde mulheres trabalhavam na fábrica de costura. O meu pai morreu de fome no gueto em 1942, em setembro de 1942. E esta morte dele foi uma coisa que foi sorte, em aspas. Por que você vai perguntar sorte? Porque em agosto, os alemães exigiram 20 mil judeus para levar esses para trabalho na roça, assim diziam. Mas, de fato, foram levados todos a extermínio na cidade de Helmlo, como já disse no primeiro bloco. Os judeus não se apresentavam. Então, o gueto foi isolado totalmente pelos alemães, foi suspenso qualquer racionamento de comida, foi suspenso, era proibido aos judeus sair das suas casas, porque na rua eram fuzilados pelos alemães, e os alemães praticamente fizeram cada bloco ela, como chama, circulado. A fala circulação? Não circulado. Cercado. Cercado, desculpa, obrigado. Não. Cercado pelos alemães, todas as pessoas eram obrigadas a descer e pular pela corda de mais ou menos 60 metros de centímetros. Quem não conseguiu pular
ele é levado à esquerda, como também todas as crianças e os velhos, etc. E na noite, no último dia que isso aconteceu, meu pai não podia levantar de cama e morreu. E morreu um dia antes que os alemães chegaram ao nosso bloco. Com certeza, eu e minha mãe ficaríamos no dia seguinte levados pelos alemães. Mas meu pai foi levado ao cemitério judaico e fizemos ritual, eu com meu tio, e foi levado pelas essas carrocinhas ao cemitério um dia antes. Quando foi cercado, o nosso bloco que foi cercado onde nós morávamos, ouvimos de longe alguém gritando para alguém da sua família para fugir, porque os alemães estão vindo. E eu com minha mãe, como estávamos debilitados, saímos do círculo e fugimos de lá à casa do tio da minha mãe, que não quis nos receber com medo que os alemães possam vir e vai ter uma pessoa estranha, etc. Estas foram condições no gueto, e gente circulava lá por fora, eu com minha mãe, esfomeados, circulando. E neste dia, minha mãe me disse, nesta hora, que sorte que teu pai morreu, disse para mim, porque assim ele podia chegar a enterro judaico ritual, que não fosse levado num lugar desconhecido. Eu vou ter que interromper o senhor, doutor Ben, como vem o relato. É um relato dramático, humano. Vamos assistir uma matéria sobre esse tema e voltamos no próximo bloco, aqui no programa Direito e Globalização. Obrigado por enquanto. Abril de 1940. Surge Auschwitz, um campo de concentração formado por 16 prédios que serviram como base militar polonesa ocupada pelos alemães. A maioria dos prisioneiros eram poloneses, entre os quais alguns eram judeus que foram enviados por motivos políticos e não raciais. Com a chegada de prisioneiros de diversas origens, o campo cresceu muito, fazendo com que os habitantes de Oswiecim fossem desalojados. Em março de 1941, o número de prisioneiros em Auschwitz chegou a 10.900, sendo a maioria poloneses. Apesar de ser um campo de concentração e não de extermínio, milhares de pessoas morreram em Auschwitz, como resultado das terríveis condições de vida. Outubro de 1941. Auschwitz II, ou Birkenau, começa a funcionar, com o exclusivo objetivo de eliminar os judeus da Europa ocupada. Começando assim o que eles chamaram de a solução final da questão judaica. Todo o transporte de judeus era submetido a uma seleção. Os homens e mulheres fortes eram enviados aos trabalhos forçados, enquanto os velhos, débeis e crianças eram imediatamente enviados para as câmaras de gás, onde tiravam as roupas pensando que iriam tomar banho. Os poucos selecionados para trabalhos forçados eram reduzidos a prisioneiros em uniformes, com as cabeças raspadas e números tatuados em seus antebraços esquerdos. A análise da globalização e seus reflexos sobre o direito. A abordagem de temas atuais, com a participação de especialistas na área. Direito e globalização, com Martim Sampaio e Fábio Canton. Toda segunda-feira, das 7 às 8 da noite. O programa Direito e Globalização tem o apoio cultural do blog do Martim Sampaio. Olá,
Informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Você também pode assistir à TV aberta pelos canais 9 da NET analógico e digital, 72 ou 99 analógico da TVA e canal 186 da TVA digital. TV aberta São Paulo. Estamos de volta no terceiro bloco do programa Direito e Globalização. Hoje recebendo o Dr. Ben Abraham, vítima do Holocausto, sobrevivente e vítima do Holocausto da Segunda Guerra Mundial, que está nos contando a história de quem viveu, uma história dramática, muito comovente. E no outro bloco, o senhor falava, Dr. Ben, a respeito do episódio de falecimento de seu pai, e que sua mãe teria agradecido que sorte ele pudesse ter sido enterrado em solo sagrado Sim. judaico, no cemitério. E nós paramos por aqui. E o momento subsequente? No momento subsequente, como já esperei, que eu chamava esse cerco do gueto, acabou. Nós recebemos comida, que, por exemplo, que foi acumulada durante 8 anos, que nós fomos cercados, e continuávamos a trabalhar nas fábricas instaladas no gueto. A alimentação, em parte, aumentou, porque os alemães sabiam que precisa dar uma melhor alimentação para pessoas, em caso que para serem explorados para trabalho. Crianças e velhos continuam a ser sistematicamente retiradas. Que eu penso, por que não retiraram todos, em caso de onde ainda sobraram? Porque pessoas se escondiam de umas maneiras, de outras maneiras, e apareciam depois, quando acabou este cerco no gueto. E eu trabalhei lá na fábrica de máquinas de costura. Trabalhei, minha mãe trabalhava como costureira na fábrica dele, e a vida ficava praticamente um pouquinho normalizada. Aconteceu que um dia, eu acordei à noite, todo suado com suor e com febre, e minha mãe chamou médica que morava no mesmo prédio, 2 andares abaixo do nosso. Ela me examinou e ela disse que é tifo, que sou com tifo. E mamãe disse para ela, o que eu posso dar para ele comer? Que não fosse guerra, podia dar arroz, podia fazer uma sopa, um caldo de carne, etc. Ela respondeu, dá para ele que ele quiser. Dá para ele que ele quiser. Porque assim, em caso que ele absorve esta comida, ele vai ter chance de sobreviver. Que ele não vai comer nada, ele vai morrer. Ele não aguenta. E eu fiquei comendo, ou que praticamente comendo, e beterraba congelada que ficava lá, que ficava dando nas rações, e pouquinho batatas também, que minha mãe fazia disso assim, se chama latkes, umas bolinhas de batatas, mas não tinha muita comida, mas tinha praticamente umas coisas que praticamente hoje que uma pessoa sadia com isso fica doente ou fica com tifos. E naquela hora eu fiquei comendo isso e estou lembrando uma coisa que uma prima nossa, minha mãe estava trabalhando, ela veio, abriu a porta a gente não fechava com chave,
A gente morava num cubículo no quarto andar, e eu deitado na cama, como uma beterraba comendo assim, e ela pergunta: por que você está aqui? Porque sou doente. O que você tem? Da porta ela me pergunta: estou com tifus. Ela fala: com tifus, uma beterraba? O que é isso? Ou não beterraba, um nabo, desculpa. Ela fugiu depressa para não ser contaminada. E como a médica disse que a crise de tifo demora 21 dias, depois 21 dias, em caso que ele sobreviva, ele fica bom. Quando acabou 21 dias, tá certo ou não? E eu, sem ter forças, me levantei, me vesti e desci 4 andares onde gente morava, segurando parede, e foi na fábrica onde eu trabalhava como mecânico. Foi no início, as pernas ficavam bambeando, mas com o tempo deu para ir. Quando cheguei na fábrica, ele me viu lá, o diretor da fábrica, é outro, abriu olhos: você está vivo? Eu falei: por quê? Porque você morreu. Eu falei: como morri? Porque na mesma época que estava doente, tinha mais um rapaz que estava doente, e eles confundiram. Na chamada minha, disse que eu morri. Ele falou: você morreu, você não vai poder trabalhar mais. Eu falei: espera aqui, que negócio? Aqui não posso trabalhar mais. Eu quero agora todas as rações, todas as sopas, de todo o tempo que está doente. Porque você encampou. Eu fiz dar um jeito, e depois cheguei e depois continuei trabalhando. Em aspas, sou o único com tifus que sobrevive a Auschwitz. Único. E o processo de ir para Auschwitz? Quando o senhor foi para Auschwitz? Depois eu fiquei trabalhando no gueto, a vida continuava normal em aspas. Depois, um dia, quando os russos estavam já às portas da Varsóvia, e de longe a gente podia ouvir o ranger dos canhões. Os alemães vieram aqui, o diretor alemão, que ele era supervisor do gueto, Hans Bibov, ele disse o seguinte: vocês vão, agora vamos levar, vocês são bons trabalhadores, e vamos levar vocês para trabalho na Alemanha. E lá não fica faltando para vocês comida, e vocês vão ver como o Führer trata as pessoas que ficavam trabalhando para ele. E o senhor já tinha notícia a esse tempo da existência de campos de concentração ou não? Não. No gueto tinha uns rumores, mas ninguém acreditava. Tinha uns rumores, mas, sabe, a pessoa não quer acreditar na coisa ruim. Claro. Assim que não acreditava. E ele falou que vamos todos ser evacuados no gueto. Os alemães mandaram se apresentar voluntariamente, mas ninguém se apresentou. Então cercaram quarteirão por quarteirão, retirando todos e levando-os a Radegast, lugar onde tinha a estação de trem que trazia comida para gueto, onde fomos embarcados nos vagões de carga, sem água, sem comida, pelas janelinhas, 2 janelinhas de 2 lados, tem as 2 janelinhas, a gente podia ver os alemães lado a lado, gritando, xingando, e o trem foi. E aqui eu quero colocar em aspas uma coisa muito curiosa, que até dia da minha libertação não podia esquecer. Depois eu voltarei do transporte. Sim, pois não. No gueto, antes da nossa evacuação, veio o Kerovik da fábrica onde eu trabalhava, de conserto das máquinas de costura, e ele falou:
vocês vão agora na fábrica, porque eu tenho autorização para 10 famílias, 10 mecânicos, com suas respectivas famílias, levar na fábrica, onde vocês vão empacotar todas as máquinas e todo o equipamento lá para a Alemanha. Comida não fica para vocês faltando, porque os alemães deram de tudo para nós. Inclusive deram, como se chama, latas de carne, sabe, não congelado, sabe, conservas de latas de carne, vocês vão também tudo. Eu peguei uma lata de carne, como dentro da fábrica, antes da evacuação, não faltava para nós nada lá, porque tinha tudo de tudo. Isso foi mais ou menos uns 2, 3 dias que demorou. Quando gente entrou no trem e fiquei com fome, aí eu pedi minha mãe para abrir esta lata de carne que eu tenho vontade. Minha mãe me disse, espera, nós vamos chegar para a Alemanha, aí eu vou fritar essa carne com cebola, fica gostoso. Para que você come assim? Quando nós chegamos a Auschwitz e deixamos de tudo, essa lata de carne ficou na minha memória até o dia da minha libertação, porque fiquei esfomeado, esfarrapado. Agora vamos chegar aonde eu parei, tá certo ou não? Quando fomos aglomerados no trem, sem comida e sem água, vagando. Eu vou interromper só um pouquinho também, para a gente colocar no ar mais algumas imagens, matéria sobre isso, e nós continuamos no próximo bloco com a ida até Auschwitz do senhor. Vamos lá. Lodz, um centro importante da cultura judaica, era a casa de 223 mil judeus no início da Segunda Guerra Mundial. A realidade da invasão nazi pôde ser sentida em Lodz mais cedo do que em outras cidades. As primeiras limitações cruéis foram impostas aos judeus em 1940. O gueto foi criado para os judeus e mais de 300 mil pessoas estavam vivendo lá. As deportações do gueto de Lodz começaram em dezembro de 1940. De janeiro a maio de 1942, 55 mil judeus foram enviados para a morte em Chelmno. Em 30 de agosto de 1944, ansiosos por acelerar o processo de exterminação, os nazistas transportaram 70 mil judeus para Auschwitz. A análise da globalização e seus reflexos sobre o direito. A abordagem de temas atuais com a participação de especialistas na área. Direito e globalização. Com Martim Sampaio e Fábio Canton. Toda segunda-feira, das 7 às 8 da noite. Quando um bem cultural é roubado, perdemos parte importante da nossa identidade e da nossa história. Proteja o patrimônio cultural brasileiro. Veja no site do IPHAN a lista e as fotos dos bens procurados. Comprar e vender peças de arte ou antiguidades roubadas é crime. Governo Federal. Brasil, um país de todos. O programa Direito e Globalização tem o apoio cultural do blog do Martim Sampaio. Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo.
Você também pode assistir à TV aberta pelos canais 9 da NET analógico e digital, 72 ou 99 analógico da TVA e canal 186 da TVA digital. TV aberta São Paulo. Estamos de volta no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. E hoje falando de um tema universal, que é o tema direitos humanos. Mas não é um tema em tese. Nós trouxemos hoje uma testemunha do Holocausto, da maior barbárie que a história já registrou, Dr. Ben Abraham. Dr. Ben Abraham está narrando toda a trajetória dos anos de guerra e finalmente, nesse último bloco, ele vai nos narrar como é que foi o dia a dia de Auschwitz e a sua libertação. Dr. Ben, com a palavra. Chegamos a Auschwitz, depois quase 2 dias vagando nos vagões fechados, com crianças chorando de fome, sem água. De repente, o trem diminuiu marcha e eu vi pela fresta da janela, da abertura praticamente do vagão, um alemão gritando para outros: os judeus chegaram à fábrica de sabão. Eu pensei que chegamos para trabalhar numa fábrica de sabão, porque depois vi que foi ledo engano, como vou fazer depois o que aconteceu. Chegando a Auschwitz, as comportas dos vagões eram abertas e todos achicotadas, retirados dos vagões, separando em 3 grupos: mulheres, homens e inaptos para trabalho, isto é, velhos, crianças, inválidos e mulheres grávidas. Depois que soubemos, estes terceiros foram diretamente para a morte, para câmaras de gás. Nós outros passamos na frente de uma comissão médica, que no meu caso, encabeçada aqui próprio Mengele, que só mexendo o dedo esquerda ou direita, enviava as pessoas ou para trabalho forçado ou como inaptas para câmaras de gás. Então o senhor teve contato visual com Sim. o Dr. Eu, Mengele? numa fração de segundo, encarei a cara dele e só por causa disso levantei todo o problema da farsa que foi que o corpo desenterrado em Bonn não era do Mengele, era uma farsa. Escrevi um livro sobre esse fato, que foi aceito internacionalmente, e quem fechou as atas que se tratava mesmo do Mengele foi o Brasil depois de algumas semanas. Mas os americanos demoraram 2 a 3 anos, até eles também fecharam as atas, quanto o Mengele de fato morreu, mas não quanto foi afogado, ou se afogou aqui no Brasil. E o homem enviava, fazendo só dedo esquerda direita, enviava pessoas ou para a vida ou para a morte. Sob chicotadas, nós fomos obrigados a tirar todas as roupas, entrando no banho, onde dos chuveiros caía ou água gelada ou quente alternadamente, tudo. Depois os barbeiros, também prisioneiros, cortavam todos os cabelos e todos os lugares íntimos onde a gente tinha, embebiam com uma substância ardente para matar piolhos, que diziam, e foram dados-nos umas roupas surradas, com tamancos ou sapatos também surrados, e fomos para Auschwitz. Nós vimos lá uma chaminé do qual jorrava fumaça negra junto com fogo. Nós não sabíamos nada que trata-se do crematório. Nós pensávamos que trata-se de uma cozinha onde está sendo fritado carne e outras coisas. Mas foi crematório, onde as pessoas inaptas ao ver dos alemães Era encaminhado. não eram inaptas para trabalho, eram encaminhadas.
E depois que nós soubemos de que se trata, soubemos que as pessoas eram levadas a um lugar, a um prédio, com portas da frente e com portas de trás, dizendo-lhes para tirar toda a roupa, entregando-lhes a um pedaço de sabão e dizendo que vão tomar banho. Mas lhe dou engano, quando foram aglomerados dentro, no lugar de água dos chuveiros, saía gás ciclônico, enquanto todos os alemães observados pelas janelinhas grossas, enquanto todos foram mortos, a comporta de trás foi aberta, os corpos retirados, retirado deles tudo que tinha um valor, dedos cortados para tirar anéis, dentes de ouro arrancados, mulheres tiveram seus cabelos cortados, e assim corpos foram levados ao crematório, onde todo foi aproveitado. As cinzas dos infelizes, junto com ossos moídos, enviados à Alemanha como fertilizantes, a gordura canalizada numa fábrica de sabão que estava do lado. Inclusive eu tenho um pedaço de sabão ainda, RIF, que significa Reinjudenfett, o pura gordura dos judeus. É marca desse sabão. E quem não acredita nisso, não acredita. O Auschwitz permaneceu como Museu Nacional da Polônia e como patrimônio da humanidade, onde, visitando Auschwitz, podem ser vistas câmaras de gás, podem ser vistas crematórios, podem ser vistas vitrines, através da cada qual tem sapatinhos de crianças, bonecas de crianças, muletas, dentes arrancados de postiços, malas, etc., etc. Tudo pode ser visto até dias de hoje. E no parágrafo, uma coisa muito importante. Quem mais visita esse museu Auschwitz são os próprios alemães, que estão fazendo excursões para os jovens. Porque o novo governo que surgiu depois da guerra de Konrad Adenauer assumiu toda a culpa por isso que aconteceu. Agora, nós estamos indo para o encerramento do programa, tem alguns minutos finais, doutor Ben. Eu sei, nós gostaríamos de ouvir toda a história, mas infelizmente nós estamos limitados pelo tempo. Eu gostaria de falar sobre o Dia da Libertação e a sua mensagem final, por gentileza. A dia da minha libertação. Eu sobrevivi à guerra porque imaginava datas que você que é libertado contava dias. A última data que coloquei foi dia 1º de maio, mas não aguentaria. Libertado, eu pesava 28 quilos, com escorbuto e disenteria com sangue. Fomos aglomerados nos vagões com a aproximação das forças aliadas. Entretanto, de repente veio um mosquito, um avião inglês, bombardeou a locomotiva, matando alguns prisioneiros que estavam nos vagões ao lado da locomotiva, e bombardeando uma ponte que estava na frente, que depois que nós pegamos o comandante do campo e entregamos os pan-americanos, no processo ele disse que deveria ser dinamitada junto com o trem que ficaria em cima, porque os alemães não quiseram deixar sobreviventes. Eu fui libertado, isso foi o dia da minha libertação. Que dia foi não, isso? Eu fui também no vagão, e minha sorte foi que eu não tinha força, não podia mais andar. Então, disse para mim, vai que não vão te matar aqui, entra no vagão. E foi o último que entrei. Entrei ao lado de um guarda alemão que está do meu lado com mochila e grudo, e que começou a falar Yiddish, língua dos judeus, e que ele sempre era amigo dos judeus, etc.
Do nosso vagão foram aglomerados cerca de 160 pessoas. De manhã cedo, quando acordei, deitei em cima do vazio, porque o alemão fugiu. Desses 160, muitos morriam sufocados, porque quando a gente deitava, não tinha espaço, deitavam um em cima do outro, os mais fortes em cima, mais fracos embaixo. Mas eu sobrevivi. E os russos gritavam, hurra, estamos libertados, e corriam atrás dos alemães e matavam os alemães, os prisioneiros russos. E nós, judeus, chorávamos. Nós não jubilávamos a nossa libertação. Chorávamos cada um lembrando os seus parentes que não tiveram a felicidade de sobreviver a esta guerra. Doutor Ben. Depois foi libertado. Não, eu tô desculpe interrompê-lo, Sim. mas nosso tempo está estourado. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final. Estado final. Eu cheguei ao Brasil. Achei aqui uma terra bondosa e maravilhosa, onde não há preconceito contra ninguém por causa da sua origem, da sua raça ou da sua religião. Estou feliz aqui. Casei aqui, filhos brasileiros, educando-os para sermos bons cidadãos para esta grande nação. Amo esta terra, em caso de necessidade, daria a minha vida por ela. Porque eu, como jornalista, eu conheço passei por mais de 80 países e conheço muitos povos. Mas contra toda a criminalidade, todos os defeitos, um povo como o brasileiro não existe no mundo inteiro. Experimente esbarrar com alguém na Europa. Vai ver xingamento. Esbarrar como aqui no Brasil, ele vai dizer não foi nada e ainda não tapinha no pescoço. Sim. Um povo bom, um povo maravilhoso. Ele precisa só ter bons dirigentes para conduzir, porque o Brasil, um país rico, que ainda não foi descoberto no Brasil, já está acabando no mundo inteiro. Temos tudo para serem felizes. Temos tudo para continuar nossas vidas e para dar um futuro bom e melhor ainda para nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Tá muito bem. Nós queremos agradecer, doutor Ben, a presença do senhor no nosso programa, mais uma vez, trazendo esses relatos impressionantes do Holocausto, dos campos de concentração. É o doutor Ben que tem dedicado a vida à causa dos direitos humanos e a transmissão desses relatos para que outros episódios como esse jamais venham a ocorrer. Ele tem, entre outros, esses livros que divulgam a experiência dele nos campos de concentração, tudo no sentido de evitar que essas aberrações contra os direitos humanos, contra a humanidade, voltem a ocorrer. As nossas homenagens da TV Aberta e do programa Direito e Globalização ao Dr. Ben Abraham e nossos agradecimentos pela sua presença. E eu agradeço a vocês que estão dando-me a oportunidade, porque eu, quando perambulava pelos campos, esfomeado e esfarrapadal quebrado, jurava a mim próprio, caso Deus permita-me sobre a guerra, transmitirei as minhas experiências, a tudo o que passei, para novas gerações, para conscientizá-los, onde um regime totalitário inescrupuloso, como foi o de Hitler, pode conduzir os destinos do mundo, inclusive da sua própria nação. Obrigado. Está muito bem, nós que agradecemos, doutor Ben. Martim. Eu vou despedindo por aqui, nesse final emocionante. Obrigado, doutor Ben, pela sua presença. E aguardo vocês semana que vem aqui no programa Direito e Globalização. Até lá e muito obrigado. Hoje, os campos que eram de morte viraram museus e são visitados por milhares de judeus que caminham pela vida e pela continuidade.
cabelos, óculos, malas, talit, roupas, fotografias, enfim, toda a dignidade que foi tirada dos judeus nos campos está exposta, como prova para todos aqueles que negam a existência do Holocausto.